nós vamos falar sobre auditorias. Todo mundo tem um pânico de auditoria. Na verdade, bom, vamos lá. Conceito, né? O que é auditoria? A auditoria nada mais é do que uma sistemática, né? Periódica, frequente, enfim, uma sistemática de identificação de evidências, né? Constatações, mediante a requisito pré-estabelecido. Nossa, Fernanda, quanta palavra difícil. Na verdade, muitas das pessoas, né, que eu conheço, né, acaba sendo o meu meio, mas já foram auditadas, né, sabe que no início às vezes parece ser um bicho de 7 cabeças, mas na verdade a auditoria nada mais é que a verificação daquilo que foi dito que ia ser feito, se realmente foi cumprido. Quando a gente fala de auditoria, né, 9.000, 14.000, né, quem é acostumado aí com as certificações, auditoria fiscal, contábil, enfim, não importa. Quando a gente fala de auditoria, a gente está dizendo que é algo que é uma verificação, né, de algo que eu disse que eu ia fazer e evidenciado como eu fiz. Né? Então, eu estou atendendo aquilo que eu disse que eu ia fazer. Né? Quando a gente fala de 9.000, eu estou atendendo a expectativa do cliente. Né? Se eu identifico que eu vou ter que fazer uma determinada tarefa, é para atender um requisito. Né? Normalmente, 9.001 de cliente. 14.000, meio ambiente, né, segurança, enfim. O objetivo, então, da auditoria, né? Por mais que tenham algumas pessoas que dizem que o objetivo da auditoria é encontrar culpados, não conformidades, né? Identificar que o meu processo está ruim. Na verdade, é uma forma negativa de ver, né? Eu enxergo como auditoria o objetivo de buscar conformidades. Se eu digo que a auditoria ela é baseada em evidência daquilo que eu disse que eu ia fazer e como eu estou fazendo, então ela vem buscar conformidades. Se não é feito conforme o que eu disse que eu ia fazer, acaba sendo não conformidade. Então, por consequência, se acha as não conformidades. A auditoria também tem o objetivo de encontrar oportunidade de melhoria, de identificar a melhoria contínua dos processos. Né? A auditoria ela também tem o dever de identificar as oportunidades e também identificar algum requisito legal, né? Seja que a empresa tem que cumprir, seja interno, né? Boas práticas de fabricação, código de ética, né? Alguns documentos internos que são identificados como necessários para a atividade da empresa. Mas o que precisa, então, para ser um auditor? Né? O que precisa conhecer? Bom, eu enumero a primeira delas, ele tem que conhecer a norma que ele está auditando, independente de qual for, né? De qualidade, meio ambiente, segurança, TI, transporte, ele tem que conhecer a norma. Né? Então, ele tem que ter essa condução, vamos dizer assim. Tem que conhecer um pouco de gestão de riscos, né? A norma nova aí veio, então, gestão de risco para qualidade, meio ambiente, saúde, segurança, TI, né? Área da saúde. Também requisito legal aplicável, né? Então, tem que conhecer um pouquinho de legislação, né? Entender um pouquinho aí do negócio. E também tem que conhecer um pouco de coleta de dados, né, alguma ferramenta da qualidade, análise de causa, né, algumas informações aí que vão te ajudar no dia a dia para que quando tu audite, o que o auditado está te falando não seja uma novidade, né, não seja uma surpresa. Todos esses conhecimentos, né, que o auditor tem e ele traz, vamos dizer assim, seriam conhecimentos básicos, né? Ele traz esses conhecimentos através de leitura de normas, né, artigos, né, são informações que ele consegue, através do dia a dia, ter esses dados. O auditor, então, além desse conhecimento prévio que ele traz, né, através de ensinamentos por leituras, né, conhecimento da norma, enfim, tem algumas características e algumas informações que ele tem que ir atrás quando ele vai auditar, né, ou seja, ele precisa entender o negócio que ele está auditando, né? Que tipo de empresa é, qual é o cenário que ela está incluída, né? Qual é a cultura social, econômica, como é que é esse ambiente que a empresa se encontra, né? Quem é o seu maior concorrente, como é que quais são os seus produtos, qual é o segmento da empresa, né? O que ela fabrica. Dentro da empresa, na hora que ele vai fazer a auditoria, como é que funcionam os processos dessa empresa? Né? Como é que funciona esse fluxo? Como é que funciona a própria documentação? Porque uma coisa é ele entender a norma, né? Uma coisa é o auditor entender a norma, outra coisa é ele entender os procedimentos que são específicos da empresa. Né? Ele precisa entender desses processos de forma que ele possa auditar.
Então eu separei alguns pontos que eu acho que são importantes e que precisam ser avaliados, que são, na verdade, as boas práticas, né, para a condução de auditorias. Linkei 4 pontos. O primeiro deles é o conflito de interesses. Então, a auditoria ela precisa ser imparcial. Às vezes é amigo, né? Então, procurar ser o mais imparcial possível para que a auditoria realmente tenha o seu resultado, né? O resultado desejado. O segundo item é quanto ao prazo do plano de ação. Né? Por vezes se identifica, né, alguma não conformidade, oportunidade de melhoria mesmo no processo de auditoria e não se tem definido o prazo para as ações. Então é importante, eu recomendo que seja colocado em algum documento, né, da qualidade ou que trate de não conformidades, o prazo. Por que eu digo isso? Né? Não é para engessar. Já aconteceu muitas vezes até comigo. Ações, né, não conformidades estabelecidas e as ações ficaram por 2 meses sem serem executadas. Né? Então, precisa definir um parâmetro, né, um limite para que se tenha uma referência, vamos dizer assim, do quanto tempo eu tenho para executar a tarefa. Né? Por vezes são definidos ações super simples, com um tempo estimado longo, né, que não é necessário, ou às vezes também o contrário. Né? Então, tem que cuidar muito bem aí para essa definição de prazos. Um terceiro item que eu cito é registrar oportunidade de melhoria quando seria uma não conformidade. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado e isso ajuda, né, o fator da imparcialidade, porque uma oportunidade de melhoria é uma situação que vai melhorar o sistema, né, que vai trazer algum benefício. Agora, uma não conformidade é uma situação que já ocorreu, é um problema que foi identificado. Então, se é um problema, ele não pode ser identificado como oportunidade, né? E sim como uma não conformidade. E para fechar, então, eu cito como uma boa prática a criação do cronograma de auditorias. Né? Muitas pessoas se questionam, né? Ou por vezes mantêm ano após ano o mesmo cronograma de auditoria dos processos, né? Quando na verdade a própria norma ela já cita que os processos eles precisam ser auditados conforme o seu desempenho. Né? Então, tu pode sim dedicar mais tempo para aquele processo, e deve, né, dedicar mais tempo para aquele processo que tu acha que tu não está indo muito bem, que teve muitas não conformidades, que é um processo que precisa de melhoria, né, porque o foco da auditoria, né, lá como nós falamos no início, o foco da auditoria é encontrar conformidades. Se tu não está conseguindo encontrar isso, tu precisa dedicar o maior tempo, né, para conseguir melhorar esse processo através das auditorias. Então, muito cuidado na hora de elaborar o cronograma, né? Não deixa ele sempre para os mesmos processos o mesmo tempo. Né? Então, avalia esse cenário, identifica quem é que pode, né? Quem é que precisa, na verdade, de mais tempo dedicado para essas auditorias. Espero que tu tenhas gostado das dicas, né? Das orientações aqui. Aproveita, te inscreve no meu canal, ativa o sininho. Te vejo no próximo vídeo.